O último filme do estúdio A24, Morte, 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 aqui no Brasil, odeia jovem. Ou a imagem que ele constrói ali do jovem e que dá para estender um pouco ao impacto das redes sociais ali na relação entre as pessoas. No início do filme a gente conhece a Bee e a Sophie. A Sophie é de uma família muito rica e a Bee é como que a personagem para o público se identificar. Ela tá meio tímida e incerta com o que vem pela frente. É uma pessoa que vai ser o parâmetro de normalidade para o inferno que a gente vai adentrar. Elas chegam numa mansão de um amigo, também de família rica. A gente descobre que vai ter um furacão e eles vão fazer uma festa do furacão. Eu não sei o quanto isso é normal lá, mas a naturalidade com que a ideia vem no filme já assusta um pouco. E o filme faz questão de mostrar esses personagens como as pessoas mais detestáveis o possível. Cada um representa de uma forma diferente um estereótipo desprezível de jovem riquinho, com uma ênfase na geração que nasce a partir dos anos 2000, que cresce no mundo de internet e redes sociais. Uma delas ali tem até um podcast que ela descreve como sair com seu amigo mais legal e mais inteligente. Tem o cara que é o dono da casa, que é o mais egocêntrico e ao mesmo tempo mais inseguro dentre todos ali. Tem a menina que se porta como consciente ou sensata ou algo assim, que faz o tempo todo no filme uns comentários políticos que não dizem absolutamente nada, vazios, inofensivos. Parece que a qualquer momento ela vai fazer uma publi no meio da conversa. E quando chega o furacão e todos ficam presos ali dentro, no meio desse turbilhão de egocentrismo e desprezo e ciúme mútuo entre todo mundo, uma delas dá a ideia de jogar esse jogo que dá o título ao filme. A regra é simples, um deles é o assassino e quando a luz apaga ele tem que, entre aspas, matar alguém e a pessoa fica deitada no chão até alguém achar o corpo, a luz acender de novo e todo mundo junto tentar descobrir quem é o assassino. Tudo já tá dando errado desde o início, mas muda de proporção quando um deles aparece morto de verdade na janela. Ficar investido no filme depende um pouco de achar engraçado ou identificar esses espantalhos ali que ele cria. Tipo a menina que, na frente de um corpo todo ensanguentado, diz que o assassino não poderia ser fulano porque ele tem lua em libras ou alguma coisa assim. Essa imagem genérica de um jovem desconectado da realidade, visto como frágil e cabeça vazia, uma geração incapaz de lidar com o mundo real, é colocada no corpo do riquinho mimado e tá fechado o combo para se tirar sarro desse outro, um alvo fácil que nem se entende direito o que é. A perspectiva do filme ali sobre qual é o problema desse tipo ideal de jovem perdido que é imaginado ali é um pouco reacionária mesmo. O gênero de slasher já tem esse caráter moralizante em cima de jovem, é frequente a ideia de punição em cima de um estereótipo de jovem cabeça vazia que só pensa em sexo, droga, prazer instantâneo e tal, como um último recurso disciplinar ali que sacia um pouco o desejo de violência do espectador. E o Morte Três Vezes traz realmente um olhar assim sobre a nova geração. Por outro lado, quando o primeiro deles aparece morto e a ordem normal ali se quebra, o terror, o assassino à solta ali, às vezes se confunde com o que aquela tecnologia e as luzes daquelas telas representam para eles. Por um lado, são a forma com que eles conseguem explorar aquele espaço escuro e ameaçador, um guia para aquele lugar com salas infinitas e cheio de coisa hostil, mas também confunde e distorce a realidade deles em volta. Eles entram numa espiral de paranoia sem saber mais quem é quem, ou o que é real e o que não é. No início do filme, cada um mostra uma imagem de como é e como se enxerga, e mais tarde cada narrativa cai por terra de alguma forma, como se, imersos naquele contexto de rede social em que aparentar ser é muito mais importante do que ser de fato, essa imagem falsa e frágil de cada um, quando tensionada ali, desaba e o que tem por baixo é uma coisa fragmentada, que não sabe direito quem é, construiu a ideia que tem de si mesmo sobre um monte de frase pronta, coisa vazia, e não suporta o peso disso vir à tona. Menos ainda consegue olhar ou entender o outro que está do lado. Todos estão atomizados ali numa construção igualmente particular de neurose e ideologia boba. É impossível um entender o outro. E apesar de ter um olhar estereotipado sobre o que são os complexos deles ali, tipo a menina que acredita que ficou rica vindo do nada, quando essas fantasias frágeis que sustentam a autolegitimação e a visão de mundo deles cai, existe um desespero de verdade ali.
No final, o Morte ao Cubo tem um saldo meio apocalíptico. Esse monte de jovem desconectado da realidade, mental e espacialmente, se junta numa mansão longe de tudo, num mundo privado de tranquilidade, e enquanto lá fora tem um furacão, eles tentam manter as próprias reputações e tudo vai dando cada vez mais errado. E por mais que eles tentem juntar as peças do que está acontecendo, descobrir quem é o assassino, o processo tem tom de comédia. A comunicação não flui. O próprio filme tira sarro daquele tipo de vocabulário esvaziado por internet, filtrado para ser oco de significação e totalmente amigável para anúncio, como se o entretenimento sádico aqui fosse ver eles tentando chegar a algum lugar sem ter nenhuma capacidade de extrair algo real dessa comunicação. Eles só conseguem quando o desespero toma conta e a verdade vaza pela violência. A ficçãozinha que sustenta o ego de cada um é falsa e todos sabem, mas mesmo assim ainda odeiam mais uns aos outros do que a si próprio. Então o jogo continua. E a impressão que dá ali é que nem precisa que o furacão do lado de fora entre para machucar essa geração, entre aspas. Eles estão isolados e distantes de tudo ali e mesmo assim, ou exatamente por isso, se destroem de dentro para fora. O que já era meio óbvio desde o começo se confirma no final. O fato de que, na verdade, nenhum deles era o assassino ou todos eram ao mesmo tempo. Sequer tem uma ameaça material ali, mas eles estão tão atomizados, divididos em mundos tão particulares que sequer conseguem reagir coletivamente àquela situação. O motivo pelo qual cada um morreu foi uma coisa boba. O motivo pelo qual todos ali brigaram e discutiram por horas era tipo uma falsa polêmica. E o celular revela isso no final com um tom sádico, como se fosse o verdadeiro assassino do filme e que o tempo todo estava na mão de cada um ali, fingindo ser um guia confiável no meio daquela escuridão confusa, enquanto colocava um contra o outro e cada um em guerra consigo mesmo. Meu nome é Otávio, eu só queria lembrar para não esquecer de dar uma olhadinha na nossa campanha no Apoia-se. Tem conteúdo adicional para apoiador todo mês, grupo no Zap, tá rolando sorteio, então não esquece de dar uma olhadinha ali. A gente também tem um grupo no Telegram, esse aberto para todo mundo que quiser entrar, onde a gente coloca promoção de livro, HQ e mangá, então não esquece de dar uma olhadinha ali na descrição que eu vou deixar toda a informação ali. Obrigado pela atenção.